Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui, professor Paulo, aulinha de geografia, aquela aula do Cultive, aquela aula que vai fazer você gabaritar a provinha do Enem. Geografia para o Enem, né? Todo mundo aí prestando atenção, assistindo as aulas, assistindo, revendo, tirando suas dúvidas depois, né? E o tema da aula de hoje, nobres colegas, será regiões do Brasil. Todo mundo aqui sabe o que é uma região, nós já discutimos lá atrás, na nossa primeira aula, no começo da nossa jornada, o que é região. E o que é região, nobres colegas? Região é uma determinada área de territórios, ou principalmente territórios, né, que possui definições através de fronteiras, por lei, que possui alguma característica semelhante. Então, por exemplo, alguns estados da região sul, existem 3 estados, esses 3 estados estão hoje no sul, e possuem algumas características que fazem que a união desses 3 estados formem uma região. Então, hoje, né, na nossa aulinha, nós vamos falar sobre as regiões do Brasil. Você aí em casa sabe quantas regiões nós temos aqui no nosso país? Quantas regiões? É uma região? Não, 2, não, 3, não. São 5 regiões. Relembrando aqui, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então hoje o prof vai contar para vocês algumas das características importantes que envolve essas regiões brasileiras. Às vezes pode cair na prova algum assunto relevante, algum assunto que fale sobre as regiões, então é bom a gente saber um pouco da característica de cada uma destas. Beleza, hoje a aula vai ser um pouco mais daquela geografia tradicional, onde o professor vai trazer dados, né? Então é importante anotar, raciocinar em casa, que você vai aprender também, né? E principalmente saber as principais diferenças entre as regiões. Uma das diferenças já, meu amigo, pode ser, professor, claro, é a localização. Então, se a gente souber onde fica cada estado, mais ou menos, ou a região, a gente já vai saber que por exemplo, a Bahia não vai ficar na região norte, vai ficar no nordeste. São Paulo não vai ficar no norte, vai ficar no sudeste. Paraná não vai ficar no norte, vai ficar no sul. Acre não vai ficar no sul, vai ficar no norte. Então, são coisas assim que é importante a gente saber, que às vezes pode aparecer em alguma prova, né, alguma coisa, e pode pegar a gente desprevenido. Então, não vamos cair nessa e vamos começar. Trago aqui pra gente na telinha, olho na tela, a definição, a divisão de regiões brasileiras. Então temos aqui 5 grandes regiões que o nosso país está dividido. Correto? Bom, a principal região, meus amigos, é a região norte. Então temos aqui, né, a região norte, para cima, norte. Então aí um pouquinho para cima é a região norte. A região norte é formada por 7 estados, desculpa, meus amigos. Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Do ladinho do norte tem a região nordeste. Depois temos o centro-oeste, que é mais para o centro do Brasil, para o lado oeste. Então lembra lá da aula de cartografia, lembra lá da Rosa dos Ventos, das regiões. Isso é muito importante para a gente saber. Sul, norte, oeste e leste. Beleza? Então, você tem que saber a Rosa dos Ventos para saber as regiões, para saber a localização. E aqui temos o sudeste, que é sul aqui com o leste. E por último aqui só a região sul do país. Então hoje nós vamos falar um pouco de cada região, uma característica ali que chame a atenção nessa região e que pode cair na sua prova. Vamos também distinguir, né, as mais diferentes regiões do país. Vamos lá? Primeira região que o prof vai falar é a região norte, que é formada por esses 6 estados. Se você quiser marcar aí, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre.
Beleza? Então, norte, 7 estados. E uma das coisas importantes da região norte, questão geográfica, na questão de localização, voltando para aquele mapa geral, que é uma região do quê? De grande fronteira. Então pode marcar aí no seu caderno, pode marcar que a região norte é uma região de fronteira. Então uma das preocupações da nação é controlar, é proteger essa região de fronteira, certo? Então pode marcar aí. A região norte faz fronteira com quais países? Bolívia, com o Peru, Colômbia, Venezuela, meus amigos, vou escrever mais que não vai ter espaço, mas pode marcar aí, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então a área de fronteira do norte é muito grande e está aí um dos problemas já, porque o Brasil precisa defender a fronteira brasileira. Beleza? Por que precisa defender? Primeira coisa, o que acontece ali na fronteira? Pode passar tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mercadorias irregulares, né? Então o Brasil precisa proteger essa área de fronteira que é bem grande. Então é uma área onde entram e saem pessoas o tempo todo. No próprio Brasil, né, da região mais a leste aqui, da região norte, faz-se divisa com o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso, mais 5 estados. Beleza? Uma característica importante do norte brasileiro. É a maior região, então tem maior extensão, certo? Então cai uma coisa pergunta, qual é a maior região brasileira? É o norte. Uma área aqui enorme, de quilômetros quadrados. E essa área aqui que vale, pessoal, 42,27% do território brasileiro. Então, uma das características, quase 50% do país é a região norte. E uma população de 17.231.027 habitantes, né? Segundo o censo do IBGE 2014. Falando de clima, pessoal, o clima predominante ali na região norte é o clima equatorial úmido. Lembre-se que a linha do Equador passa ali, está passando ali a região norte. Essa região, na questão climática, questão de tempo, a região norte é da região que apresenta umas maiores temperaturas junto com a região nordeste. Então a temperatura média fica acima dos 25 graus, então característica quente e úmida. O que ocorre no norte também são chuvas. Então são chuvas abundantes que ocorrem o ano todo. Chega a chover de 2.000 a 3.000 milímetros anuais. Um dos principais motivos que ocorre por causa dessa chuva é a variação das massas de ar que estão ali, fazem presentes, passam ali pela região norte. Então tem as massas oceânicas, né, que a região norte faz, divisa com o oceano também, e também temos a massa continental amazônica, que é uma massa de ar úmida. Então essa massa também é responsável, pode ocasionar chuvas ali na região norte. Não só essa, mas como outras massas também. Além de tudo, né, a latitude é muito importante, a iluminação do sol ali é forte, e a questão do clima, temperatura alta também é importante. Um outro clima também que tem ali no norte, principalmente no estado do Tocantins e ali na região sudeste, ali sul do Pará, é o clima tropical, né? Lembra aquele clima, característica tropical? A principal característica do clima tropical são as estações bem definidas, né? E no caso da região nordeste, o que quer dizer? Tem uma estação bem definida que é chuvosa e uma estação mais seca. Então, uma das características principais do clima tropical da região norte é a questão da chuva e da seca, sendo as estações bem definidas. Uma outra característica é na região de Roraima, e ali no leste de Roraima, e no noroeste do Pará,
né? Mais para essa região aqui. O clima que vai predominar é o clima semi-úmido, equatorial semi-úmido. Qual é a característica? Existe curtos períodos de seca nesse clima, então vai chover mais nessa região aqui, então chove bastante, Roraima aqui, Pará. E também muito calor, né? Por causa de próximo da linha do Equador, então essa área aqui é uma região muito quente na região norte. Beleza? Uma outra característica, vegetação da região norte. Então, todo mundo viu na aula de vegetação que a produção, o crescimento vegetal está diretamente ligado à questão climática. Lembre-se, o clima é um dos fatores principais, se não for o principal, para a formação climática. Se na área chover muito, a vegetação típica é a vegetação que gosta de água, que vive melhor com água. E nas regiões secas são uma vegetações mais rasteira, mais típica de regiões que não há tanta umidade assim. Beleza? E podemos destacar a vegetação aqui no... Vamos falar aqui no norte, 3 tipos, pessoal, que é muito importante, é bom a gente saber. Mata de terra firme, vou colocar aqui. Mata de terra firme. É a mata de várzea, vou colocar aqui mata de várzea, que é um Zzinho, né, meus amigos? Várzea, não é um M, meu Deus, professor. E também a mata de igapó. Então, vou colocar aqui. São os 3 tipos importantes de matas presentes na região norte. Professor, qual que é a principal característica dessas matas? O que ela vai trazer? Então, a mata de terra firme, pessoal, essa primeira definição aqui, com a letrinha mais linda do Cultive, ela fica em terrenos mais elevados, né? Então temos, lembra lá de planalto, depressões, planícies, planaltos e montanhas. Então as matas de terra firme ficam em lugares mais planos, certo? Então ali as regiões, as plantas que é extraído látex também, fica as árvores, né? É uma árvore característica dessa região. Também a castanheira é um exemplo da mata de terra firme. Mata de várzea, o nome já vai trazer pra gente. O que são áreas de várzeas? São áreas sujeitas a enchente. Então são áreas que, dependendo do período do ano, vão encher, vai chover. Então são essas áreas que vão sofrer inundações periódicas. Qual que vai ser essa característica? Vai ser um ponto de transição entre a mata de terra firme e a mata de igapó. No meio fica a mata de várzea. E por último temos a mata de igapó, que localiza-se nos terrenos mais baixos, é bem próximo aos rios, e vai ocupar aquelas áreas alagadas, né? Então aquelas matas que vivem em áreas alagadas são a mata de igapó. Um grande exemplo dessa mata é a Vitória Régia. Quem nunca viu uma imagem de Vitória Régia, quase um símbolo aí da região norte, é uma mata de igapó. Uma outra característica importante também dessa região, desculpa, antes de entrarmos, eu trouxe aqui um desenho pra gente, né? Depois você pode baixar essa imagem ali no nosso material de apoio, que vai trazer os 3 tipos aqui das matas das matas da região norte. Então, lembra lá da mata de terra firme, onde temos as árvores, as seringueiras, né, que são extraídos os látex, também as castanheiras. Então temos aqui a primeira fase, nas áreas mais altas, mata de terra firme. Nas áreas intermediárias, uma área de transição, é a mata de várzea. E por último aqui temos a mata de igapó. Beleza, meus amigos? E na questão do relevo, na região da Amazônia, podemos destacar a planície amazônica, que
ficaria mais ou menos aqui nessa região. Então, planície amazônica. Vou colocar aqui, ó, aqui essa região é a planície amazônica. Então, ela vai variar em áreas entre 100 e 200 metros acima do nível do mar. Então, vou colocar aqui planície amazônica, questão do relevo, lembra? São planícies, são áreas mais planas, mais retas. Então, vou colocar aqui planície amazônica. Planaltos amazônicos, como o nome já diz aqui, né? Ó, o Planalto Norte Amazônico são áreas um pouco mais íngremes que as planícies. Então, vai ter ali na região de Serra Pelada, Serra dos Carajás. Então são pequenas serras que vai ficar o Planalto Norte Amazônico. Essa região aqui vai variar no Planalto Amazônico de 200 a 800 metros de altitude acima do nível do mar. E por último temos as regiões mais altas, né? Podemos chamar de regiões de maiores altitude, como aqui o Planalto das Guianas. Essas regiões ficam mais, né, ou acima de 800 metros do nível do mar. Uma das regiões, né, essas regiões mais altas ficam principalmente, ou ficam no estado do Amazonas. Podemos destacar o Pico da Neblina e o Pico de 31 de março. De março, não março. Beleza, meus amigos. Uma outra característica importante dessa região é a hidrografia. Muito importante, por sinal. Quem nunca ouviu falar na bacia do Rio Amazônica, que já discutimos em nossa aula, né, de hidrografia, na bacia do Rio Tocantins. Então, as principais bacias, maiores bacias hidrográficas do Brasil e do mundo está presente na região norte. A bacia hidrográfica da região amazônica, pode marcar aí, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a maior quantidade de água doce ali por meio dos rios está ali na região norte, maior do mundo. E também a maior bacia hidrográfica brasileira, no sentido ser só brasileiro, só em território brasileiro, é a bacia do Tocantins, que também, né, faz parte ali da região norte. Não só o norte, né, a bacia do Rio Tocantins também pega um pouco ali da região nordeste. Beleza? Nasce ali no Maranhão, por exemplo. Então, essas duas bacias, naqueles hidrográficas, são importantes na região norte. Vou colocar aqui hidrografia. Hidrografia. Às vezes, pessoal, a gente esquece uma letra aqui, uma coisa, mas não é porque o professor não sabe escrever. Às vezes a gente está escrevendo, acaba faltando uma letra, alguma coisa, mas foi desatenção, né? A gente está ligado aqui na aula e pode faltar, mas não, tá? Que para você entender, principal aqui na hidrografia, temos a bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, e a bacia do Rio Tocantins, maior bacia exclusivamente brasileira. A bacia do Rio Amazônica não é só brasileira, pega outros estados ali que fazem divisa com o Brasil. Beleza? E se for só brasileira, maior é a bacia do Tocantins. Olha aí a pegadinha. Bacia exclusivamente brasileira Tocantins, a maior e a maior do mundo é a Amazônica. Bacia Amazônica, desculpa, que pega não só o Brasil, mas como outros países ali na divisa com a região norte. Uma característica importante da hidrografia são os rios, né? São os rios navegáveis. Então ali pode ser feitas as navegações principalmente em períodos de cheia. Uma outra questão também, que ali nós temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, meus amigos, que fica ali no estado do Pará, e ela é a maior usina totalmente brasileira. Temos a usina de Itaipu, né? Mas lembra lá de Argentina, Paraguai, né? Toda aquela divisa. Então a usina que é exclusivamente brasileira, a maior é a hidrelétrica de Tucuruí. Já falamos na nossa aula de energia. Então, vou marcar aqui. Hidrografia, vou marcar aqui importante, é bom anotar, porque às vezes cai em alguma prova. Energia é um tema que volta e meia cai, não só pela questão da produção de energia,
mas porque produzir energia hidráulica, que é a energia por base do uso das águas, traz uma discussão enorme, envolve todo um caráter ambiental, envolve a questão dos moradores próximos a rios. Então, a questão da energia, da hidrelétrica, pode estudar, que pode aparecer na sua prova, pode aparecer no Enem. Então, é hidrelétrica de Tucuruí. Beleza, então temos aqui mais uma característica da região norte, a característica hidrográfica. Para encerrarmos, meus amigos, vamos falar da economia, o que acontece ali no norte, na produção econômica, como é feito essa questão. Bom, no primeiro quesito, podemos pensar um pouco na migração. Então, ali a partir de 1870, principalmente, a região norte começa a receber um grande número de imigrantes, maior quantitativo de pessoas, que em busca do quê? Em busca da seringueira. Então, a seringueira foi de grande importância para a parte de desenvolvimento econômico. Lembre-se, setor primário, extrativismo, né? Então é a seringueira. Por que é a seringueira? O que ocorre na seringueira? A extração do látex. Então, uma das primeiras questões econômicas que foi uma questão de atração, lembra o polo de atração e repulsão das migrações? A questão da seringueira, a extração do látex, que fazia o dinheiro, com o látex produzido a borracha, é a fabricação, é a matéria principal da fabricação de borracha, foi um dos principais atrativos para pessoas irem morar na região norte. Então é seringueira, extração do látex. Extração do látex. Falei igual desenho animado. Então, mais uma característica econômica, primeira e principal, foi a seringueira. Ela era a extração do látex, que era para fazer o que? Borracha. Essa borracha que faz pneu, os produtos aí nas fábricas, né? Então, podem colocar aí no quesito econômico. Um pouco depois, aqui, esse período aqui, vamos colocar em 1870, mais ou menos. Um pouco depois, lá por 1910, 1915, podemos destacar, podem então apagar, anotaram, copiaram aí. Copiaram, né, meus amigos? Vou ver depois, aí vou dar isso no caderno de vocês. Em 1910, tem uma outra questão econômica importante. Nesse período, metade da borracha consumida no mundo, a matéria-prima da borracha, era extraída ali da região amazônica. Então você pode colocar aqui que era uma das principais questões. Uma outra questão importante é a castanha do Pará. Então aqui eu vou colocar 1910. 50% da produção de látex, vou pôr P ponto como produção, P ponto igual produção. Produção de látex não, produção de borracha, do látex, né? E também o extrativismo desse látex para fazer a borracha. E também a castanha do Pará. Quem não comeu uma castanha do Pará, né, pessoal? É muito gostosinho até, como às vezes. E falando em Pará, um abraço aí para meus amigos da região norte, um abraço para o Pará, um abraço aí para todos os estados da região norte, todos os estados do Brasil. O prof gosta muito de vocês, obrigado pela sua atenção. Voltando aqui, né, prof, para de viajar, a castanha do Pará também é uma questão muito importante que vai atrair mais moradores para a região norte. Nesse período aqui, podemos destacar a chegada, né, de imigrantes europeus na região norte, principalmente espanhóis, franceses e portugueses também.
Uma outra coisa que fez com que a economia crescesse na região norte, que estimulasse o crescimento do norte brasileiro, é a construção dos portos. Então, construção de portos, né? Lembra ali da hidrovias, construção de portos de Belém, capital do Pará, então em Belém tem porto, e em Manaus, capital do Amazonas, estado Manaus. Beleza, as duas características que esses dois portos foram importantes. E depois também foi construído portos em outras cidades menores desta região. Uma questão importante do norte também, que até um período não tinha... O Acre não fazia parte. O Acre fazia parte da Bolívia, ali na fronteira com a Bolívia. E depois o Acre foi comprado pelo Brasil em negociações com a Bolívia. Um outro fato importante da região norte também foi a construção de rodovias, ferrovias que vão ali passar ali na região norte, vão ligar as cidades. Manaus e Belém acabam se modernizando, se tornando as duas maiores cidades da região, e sendo metrópoles regionais, né, centros regionais. E aí nessas cidades começam a haver as construções de teatros, shopping centers, bibliotecas, jardins públicos, e começa a possuir características de uma cidade maiores. Nessas cidades também chega, né, a energia elétrica, serviço de bonde, né, e outras questões importantes. Uma outra questão muito importante é o extrativismo mineral na região norte. Podemos destacar que a cassiterita é um mineral importante. Por quê? Da cassiterita, meus amigos, é extraído alumínio. Então, lá na região norte também tem a presença de cassiterita. Vamos colocar aqui. É onde é tirado o alumínio. Então, o alumínio todo mundo sabe que é usado para várias coisas, vários equipamentos. Principalmente explorado na região ali de Rondônia, meus amigos. Um abraço para Rondônia. Belezinha? Então, tá aqui uma característica importante. Um pouco mais para frente, lá por volta de 1965, 1967, vou colocar aqui 1965, é descoberto que a Serra dos Carajás, lá no sudeste do Pará. E o que tem nessa Serra dos Carajás? Minério de ferro, manganês, ouro, cassiterita, bauxita, níquel e cobre. Então, nesse período, desculpa meus amigos, podemos destacar como o descobrimento da Serra dos Carajás. Então, vou colocar aqui Serra dos Carajás. Carajás, faltou aqui, mas você já sabe. Fica na região sudeste do Pará, lembra, sul com leste sudeste, mas aqui próximo, ali na divisa do Tocantins, um pouco antes. Extração de minério forte, ferro, manganês, ouro, cassiterita, bauxita, níquel e cobre. Outras questões, extração de petróleo e gás ali no Rio Solimões. Então também é muito importante ali na bacia do Rio Solimões para a produção de energia. Nessa região, o complexo de extração de petróleo, de gás, vai se estender por mais de 700 poços de extração. Uma outra questão muito importante aqui da região norte é a Zona Franca de Manaus. E o que foi a Zona Franca de Manaus, meus amigos? Eu acho que isso daí você já viu na sua aula. Z de zona, F de Franca, M de Manaus. Pessoal, a Zona Franca de Manaus é uma área importante
que foi instituída em 1957. Vamos colocar aqui 1957 por Juscelino Kubitschek. Lembra das aulas de desenvolvimento? Brasil, 50 anos em 5. Essa questão do desenvolvimento dessa área é incentivar a industrialização da região amazônica brasileira. Seria uma maneira de uma área de atração de indústrias. Mas, professor, lá no norte, essas indústrias nesse período, 1960, estavam em São Paulo, principalmente, na região sudeste. Como que as indústrias foram parar lá no norte? Através de incentivos governamentais, como, por exemplo, isenção de impostos. Então, indústrias que se implantassem, que fosse para o norte, pagaria menos imposto que uma indústria na região sudeste, por exemplo. Uma outra questão é a questão do incentivo. Então, muitas cidades davam-se terrenos para implantação de indústria. Uma outra questão também, que no período da ditadura militar, continuou-se, né, a ideia da indústria militar, que tinha como um foco que seria integrar a região amazônica para não entregá-la, para não perdermos. Então, é uma área que vem se desenvolvendo até hoje. O primeiro acordo era previsto, né, a ZFM, a Zona Franca de Manaus, que fosse liberada ali as estações com duração dos incentivos, né, governamentais principalmente, até o ano de 1997. Posteriormente foi prorrogada até 2013, depois acabou passando para 2023 e agora, né, em 2014, foi estendida por um longo período, foi promovida até 2073. Estarei bem velhinho nesse ano, certo? E uma outra função importante da ZFM, da Zona Franca de Manaus, é a geração de empregos, levar mais empregos, oferta de emprego à região norte, que até então, até hoje no Brasil, é a região menos ocupada nacionalmente. Uma outra questão, fazer com que ocorra a diversidade econômica ali no norte do país, visto que hoje a principal, né, que era a principal atividade, era a questão do extrativismo, principalmente extrativismo vegetal, extrativismo mineral, aquela questão do primeiro setor, lá na aula de setores que nós já estudamos, setores produtivos. Com a chegada da Zona Franca de Manaus, ocorre o desenvolvimento do segundo e terceiro setor, principalmente do segundo setor, né, na produção de bens duráveis, nas metalúrgicas, nas indústrias, na fundição de terra. Outra coisa importante também foi a geração de mais empregos para moradores da região norte, uma maior oferta de trabalho, assim, atraindo pessoas da região norte, sudeste, centro-oeste para morar ali nessa área, na Zona Franca de Manaus. Uma outra questão importante também é a geração de renda. Então, com a implantação de indústria, gera mais rendas para essa região. Beleza, meus amigos, conseguiram compreender um pouco do teminha da aula de hoje? Falamos um pouco da região norte, né? Essa aula não acabou, mas vamos só dar uma paradinha, vamos entrar na aula 2, a gente falaremos do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Beleza? Não sai daí, só vai lá, toma uma água, dá agora, se tá liberadinho, pode dar o celular rapidinho, responde ali, que o prof já volta. Beleza? Obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.